A paz de Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus que excede todo o entendimento, sobre a proteção de São José, homem justo e fiel, obediente à vontade de Deus, e sob o olhar da Santíssima Virgem Maria, e na graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Iniciamos mais um momento de reflexão, pedindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração e nos conduza ao caminho da verdadeira conversão. Meus irmãos e minhas irmãs, no bloco anterior refletimos sobre a importância do exame de consciência. Vimos que ninguém pode mudar aquilo que não reconhece, não é? Vimos que Deus nos convida a olharmos para dentro de cada um de nós, né? Não para nos condenar, mas para nos curar. Hoje, porém, meus irmãos, damos um passo nessa caminhada espiritual, ou mais um passo. Depois de reconhecer o pecado, é preciso que nos arrependemos dele. Mas o que significa se arrepender de verdade? Será que basta sentir tristeza, basta sentir vergonha, basta chorar? Às vezes sim, mas nem sempre. Porque existem lágrimas que brotam apenas porque fomos descobertos. Existe pedido de desculpas, não é de perdão, feito apenas para evitarmos as devidas consequências dos nossos atos, principalmente nos nossos dias modernos, não é? Enfim, existe um remorso que aparenta perdão, mas que aparenta arrependimento, mas não é. Ele nasce apenas de um orgulho ferido. Mas o arrependimento cristão, ou que deve ser do cristão, deve ser e precisa ser muito mais profundo. O verdadeiro arrependimento, ele nasce quando compreendemos que o pecado não ofende apenas uma lei. Ela fere o coração de Deus. O pecado, ele rompe a amizade com aquele que mais nos ama. E é por isso que o rei Davi, quando estamos olhando para o rei Davi na Bíblia, depois de reconhecer seu pecado, não disse apenas que havia errado. Ele rezou. Ele orou da seguinte forma, como está lá no Salmo 51 e verso... Salmo de número 51 e verso de número 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Em algumas traduções vai dizer um espírito reto. Percebamos que Davi não pediu apenas para apagar o pecado. Ele pediu um coração novo. E é isso que Deus deseja fazer em cada um de nós. Ele não quer apenas apagar as nossas faltas. Ele deseja transformar ou nos transformar a nossa forma e a nossa maneira de viver. Infelizmente, muitas pessoas, muitos entre nós, confundem arrependimento com culpa permanente. Vivem lembrando dos primeiros erros. Vivem dizendo, eu não mereço o perdão de Deus. Depois do que fiz, Deus nunca poderá me amar. Minha vida não tem mais jeito. Esses pensamentos são pagãos, não vêm de Deus. São mundanos, são profanos, não vêm do Senhor. Porque Deus nunca fecha as portas da misericórdia para quem se arrepende sinceramente, de verdade. Quem fecha o coração é o homem. Quem abre os braços é Cristo. Quem olha para o filho pródigo, não é? Vê a misericórdia de Deus. Ele desperdiçou a herança, humilhou o pai, perdeu tudo, chegou ao fundo do poço. Mas houve um momento decisivo. O Evangelho diz que ele entrou em si mesmo e começou a reconhecer sua realidade. Levantou-se, voltou para a casa do pai. O pai ficou esperando, o pai não ficou, na verdade, esperando explicações. Ele corre ao seu encontro ao ver o filho. Abraçam, beijam, restitui-lhe a dignidade. E assim Deus também age conosco. Quando damos um passo em direção a Ele, descobrimos que Ele já vinha correndo ao nosso encontro. Mas há algo importante. O filho pródigo não permaneceu entre os porcos, dizendo, meu pai é misericordioso. Ele levantou-se. O arrependimento verdadeiro sempre produz mudança. Quem diz amar a Deus, mas não deseja abandonar o pecado, ainda não compreendeu o significado da conversão.
A misericórdia nunca é uma licença para continuar errando. Ela é a força que Deus nos oferece para começarmos uma vida nova. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja carregando pecados antigos. Talvez exista escolhas das quais você se envergonha profundamente. Talvez exista palavras que gostaria de ter apagado, aliás, de não ter dito, e gostaria que ela assumisse. Talvez exista pessoas que você feriu e que não gostaria de ter ferido. Talvez exista uma história que você preferiria esquecer e que ela nunca tivesse existido. Mas escute, meu irmão e minha irmã, por experiência própria. Escute bem isso, com toda a atenção do seu coração. O pecado, ele pode fazer parte da sua, da minha, da nossa história. Mas o pecado não precisa determinar o nosso futuro, o nosso destino. Deus, ele escreve novos capítulos com pessoas que decidiram recomeçar. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, foi assim com Madalena, foi assim com Santo Agostinho. E dessa mesma forma foi assim com milhares de santos ao longo da história. E eu também faço parte dessa história. Nem dos santos, né, nunca caíram. Foram santos porque nunca desistiram de levantar-se. E talvez seja exatamente isso que Deus espera de você, de mim, de cada um de nós hoje. Não há uma perfeição impossível. Não há um coração, mas não há como não errarmos enquanto formos alma vivente. Mas se for possível, termos um coração humilde. Se for possível, termos, sermos e agirmos com sinceridade de alma, de corpo, de espírito. Se for possível, estarmos dispostos a mudar de uma forma consciente, coerente, de mente. Se estivermos dispostos a tudo isso, saiba de uma coisa, que Deus está disposto a nos auxiliar nessa mutação. Então veja, quando você reconhecer os seus pecados, fuja para perto de Deus. Fuja do pecado e venha ao encontro de Deus. Corra para Deus. Não mascare, não esconda suas feridas. Apresente ao médico das almas e dos espíritos. Se apresente a ele. Se desnude. Não permita que a vergonha o afaste da graça salvífica de Cristo. Permita que a humildade conduza até a misericórdia. Procure o sacramento da reconciliação. Confesse-se. Abra o coração. Não tenha medo. Ali não está um tribunal para te condenar. Ali está Cristo te esperando para te perdoar. Cada absolvição é um abraço do Pai. Cada confissão bem feita é um novo começo. Cada lágrima de arrependimento sincero torna-se uma semente de santidade. Meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, nunca duvide da misericórdia de Deus. Mas também nunca banalize a misericórdia de Deus, como eu já fiz. Mas aprove a Deus que despertei a tempo. Porque a misericórdia de Deus, ela custou muito caro. A misericórdia de Deus, ela custou o sangue de Cristo derramado na cruz. Foi por amor que ele morreu. Foi por amor que ele também ressuscitou.
E é por amor que Ele continua esperando cada um de nós. Peçamos, meus irmãos, ao Espírito Santo a graça do arrependimento verdadeiro. Não um arrependimento motivado pelo medo, mas um arrependimento nascido no amor. Porque quem ama deseja agradar. Quem ama deseja mudar. Quem ama deseja viver cada vez mais unido ao Senhor. E eu rogo, meus irmãos, que pela intercessão de São José, o nosso pai espiritual e exemplo para todos os irmãos e irmãs, enfim, do texto Filhos de São José, os filhos de São José, homem que foi modelo de fidelidade, eu rogo que pela sua intercessão possamos aprender a obedecermos em silêncio. E também pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, refúgio dos pecadores, nos conduza sempre ao coração do seu misericordioso Filho Jesus. E que possamos sair, meus queridos, dessa reflexão, decididos a abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que possamos viver plenamente o grande privilégio de sermos cristãos, como o Senhor assim deseja de cada um de nós. Diante disto, ficamos por aqui e vamos para o próximo bloco desta série que nós estamos aí peregrinando, debulhando, refletindo, analisando sobre o grande privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus. Um forte abraço, um beijo no coração e até o bloco de número 4 da parte 3.